Shalom, graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, sua casa esteja bem, que você esteja em plena saúde, perfeita, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu acordei hoje é sexta-feira, dia 19, hoje é dia da minha folga, e eu estava meditando num texto aqui, Gênesis 43, verso 30, que é quando José, ele encontra Benjamim, o seu irmão mais novo, né? Para quem não sabe, a maioria de vocês conhece, 99,9% conhece a história de José. Os sonhos de José é uma das histórias mais contadas da Bíblia, mais interpretada, mais pregada. É uma história tremenda, maravilhosa, é uma lição assim acerca do perdão, maravilhoso, né? E eu queria meditar um pouquinho com você sobre o perdão, né? É, Talvez Deus tocou no meu coração agora de manhã, talvez você tenha criado um bloqueio contra alguma pessoa, contra alguém, contra o familiar, contra pai, contra mãe, contra irmão, contra alguém que faz parte do seu ciclo de amizade, da sua parentela, né, ou no seu ambiente de trabalho, você criou um bloqueio contra essa pessoa, né, ao ponto de criar raiva e desce para o coração e acaba virando ódio, né? E a gente cria um bloqueio e tem aquela velha frase que a gente sempre fala: eu perdoo, mas não quero mais papo. Não, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui, né? Ele fica no canto dele, eu aqui. Quando eu perdoei, quando tem as reuniões de família, ele fica lá no canto dele, lá eu fico no meu, e assim, não importa muito, né? Cada um fica no seu lugar e a gente consegue conviver com as diferenças longe um do outro. E deixa eu te falar uma coisa: perdoar é trazer para perto. Perdoar, né, é reconstruir as redes de relacionamento novamente, é dar uma segunda chance. Você imagina se Jesus estivesse lá na cruz do Calvário, morrendo, ele dizendo: Pai, eu estou morrendo por um povo que não merece, os pecados não são meus, são deles, mas eu vou remir essa terra e eu vou perdoá-los. Só que assim, eles no canto deles, eu no meu. Eu vou perdoá-los, mas eu também não quero ideia com eles. E aí, como é que seria? Né? Então, da mesma medida que a gente medir ou julgar, a gente vai ser medido e julgado, né? Então, você pode dizer: pastor, tem situações que você não entende, essa pessoa me traiu a minha confiança, eu contei um segredo, essa pessoa acabou expondo esse segredo, né? E ficou uma situação constrangedora para mim, né? Mas é o perdão, né? O perdão, ele é medido. Até quando isso, até que ponto isso não me fere mais, né? É claro que o perdão também não traz amnésia, porque tem gente que fala: pastor, eu perdoo, mas eu não quero ideia. E tem gente que fala: não, eu não consigo perdoar ainda, porque eu ainda me lembro do que essa pessoa me fez. Toda vez que eu lembro, dói. Toda vez que eu lembro, ainda machuca, quando eu vejo o que essa pessoa me fez. Querido, o perdão, ele não traz amnésia. O perdão, ele é consciente, né? Então, assim, eu quero convidar você, sabe, a viver uma nova vida em Cristo, a viver uma nova vida em Deus, viver a plenitude de tudo que Deus tem, de todas as promessas para a sua vida. E você não vai alcançar uma vida abundante nessa terra se você não conseguir perdoar aqueles que te ofenderam. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler 2 versículos aqui. Mateus capítulo 6, 14, diz o seguinte: Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Ou seja, o seu perdão está condicionado, tá? Se você não perdoar, você também não será perdoado. O outro é Marcos 11, 26. Mas se vocês não perdoarem, vírgula, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados.
Fica difícil agora, né? A régua ficou mais alta agora, né? Então, queridos, meditando aqui na vida de José, um cara que eu aprendo bastante com ele sobre o perdão. Você imagina você ser vendido? Primeiro, ele não ia ser vendido, né? O texto diz aqui que ao longe os seus irmãos viram ele, em Gênesis 42. A história de José começa no capítulo 41, não, no capítulo 37 e acaba no 45 de Gênesis. Gênesis capítulo 37 vai até o 45, contando uma história belíssima, maravilhosa de José, né? Então, o texto diz que os seus irmãos queriam, a princípio, matá-lo. Quando eles vêm do longe, falam, vamos matá-lo. Lá vem um sonhador, vamos matá-lo. Mas aí eles chegam num consenso lá e falam, não, vamos vendê-lo. Né? Jogam numa cova, esperam uma caravana de escravos passar e vende ele para a terra do Egito. Né? E chegando lá na terra, lá, ele começa a se destacar, Deus começa a abençoar ele é vendido para Potifar. Né? E existe aquele fato da mulher de Potifar querer se deitar com ele tinha um caráter íntegro, né? Temia a Deus, né? Primeiramente ele temia a Deus, né? E ele acaba caindo na prisão, mas Deus era tanto com José que na prisão ele começa a prosperar novamente, né? Ele era abençoado. Então, quando ele se torna governador da terra do Egito, que Faraó tem um sonho, ele interpreta, Faraó tira um anel do dedo e coloca lá no dedo dele e fala, só você vai mandar em tudo, só abaixo de mim, todo mundo deve obediente a você, você só não vai mandar mais do que eu, né? Então, ele se torna uma pessoa de autoridade. Mas existiam algumas feridas escondidas na vida de José, que era justamente uma ferida chamada perdão. Porque ele interpreta os sonhos, começa ali um trabalho acerca de criar, estocar a quinta parte das colheitas, de tudo de quanto era colhido, né, para quando chegasse os 7 anos de vaca magra, para ter suprimento e fartura, para ninguém morrer de fome. Uma cabeça, uma unção, o Espírito Santo iluminando a cabeça dele para administrar assim tremendamente essa questão aí. Só que essa história me faz lembrar de Naamã, né, que era um homem poderoso, né, chefe, né, um centurião, mas porém era leproso, né? E a lepra nem sempre, às vezes, é na pele, visível, às vezes é no coração. E José estava assim, um homem de aparência aparentemente saudável, não tinha nenhuma doença de pele, mas por dentro ele era leproso. Por quê? E por quê, pastor? Porque ele tinha a oportunidade de agora, como governador, de estar apenas abaixo de Faraó. Por que ele não foi procurar o pai? Porque se os seus irmãos o venderam, se os seus irmãos traíram ele, quiseram matar, isso uma parte da história dele. Mas o seu pai, que disse que amava ele mais que todos os seus irmãos, o pai não tinha nada a ver com isso. Né? Então, ali esconde uma ferida na alma, né, muito grande, porque como governador ele poderia pegar os carros, cavalos, as carruagens e dizer, eu vou procurar meu pai e vou, sabe, reconstruir a minha história novamente, trazê-los para perto, mas de maneira alguma ele fez isso. Né? Então, aqui no capítulo 43, no verso 30, né, eu digo que tem 2 tipos de choro. Um choro que maquia, ele vai maquiar o seu sentimento, porque os seus irmãos vêm à terra do Egito comprar mantimento, e desde o primeiro momento, quando ele vê, José conhece os seus irmãos, mas você vê que em momento algum ele procura os seus irmãos e fala, eu sou José, ele tenta trazer para perto, não. Ele cria uma estratégia, é meio que uma vingança, né? É meio que uma vingança. Ele manda esconder uns negócios de ouro lá, né? No meio das comidas que os seus irmãos vieram comprar, e ele acaba expondo os seus irmãos ao ridículo, né?
no meio de todo mundo, os guardas cercam eles, ele chama eles de ladrão, de espia, né? Fala que vocês estão espiando a terra, de que povos eles são, de que tribo. E sabe que é interessante, querido, que em meio a tudo isso, né, a gente vê que o sentimento a mágoa que ele tinha era tão grande que ele cria toda essa situação e não tem nenhum tipo de constrangimento nele, dele olhar assim e falar, pô, o que eu estou fazendo, velho? É meus irmãos, eu não deveria estar fazendo isso, mas dentro dele tinha um sentimento de ira ainda, né, pelo ocorrido, pelo aquilo que seus irmãos o fizeram. E ele cria essa situação aí desses objetos dentro dos mantimentos, aprisiona seus irmãos e fala, ó, vai lá e busca, se vocês têm, se seu pai está vivo e vocês têm um irmão mais novo, traz ele aqui, né? E os seus irmãos vai e traz Benjamim, que é filho biológico de Jacó, né, com Raquel, que é José, e Benjamim, que são os dois filhos da velhice, que são os dois irmãos biológicos, né, de pai e de mãe, né? Então, aqui no capítulo 43, no verso 30, quando eles trazem Benjamim, diz o seguinte, 29, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este irmão caçula de quem me falaram? Por quê? Porque quando José foi vendido com 17 anos, Benjamim era criança, então já tinham se passado muitos anos, então ele não conhecia. Os mais velhos, quando vieram comprar comida na terra, né, onde José estava, eles já eram velhos, então José conheceu a fisionomia deles, eles não era tão estranho assim. Mas como Benjamim era muito novo, né, nessa época, quando trouxeram Benjamim agora já adolescente, José não conheceu ele. Por isso que José faz essa pergunta, se é realmente o irmão do que ele estava falando. E acrescentou, de quem me falaram, e acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se a sair à procura de um lugar para chorar, e entrando no seu quarto chorou, né? E só, amados, que esse choro de José aqui não foi um choro de cura, foi apenas uma emoção que ele sentiu no momento, que ele olhou para o seu irmão e falou, nossa, ele está vivo, meu pai está vivo. Mas não foi um choro que trouxe cura, sabe por quê? Porque logo depois que ele chorou, depois lavou o rosto, saiu, controlando-se, e disse, sirvam-me a comida, né? Então, eu falo que tem dois tipos de choro. Tem um choro que você lava a alma, que é aquele choro desesperador, que parece que alguém está espremendo ali um carnegão, sabe? Aquele que tira o carnegão para fora, que dói profundamente, mas que depois traz cura, né? Então, ele acabou não se comovendo, né, tanto, ele ficou apenas emocionado. Depois ele fala para o irmão ficar escravo lá, pergunta do pai, mas aí os irmãos, quando José sai, os irmãos começam a discutir, que ele queria que Benjamim ficasse, e aí parece que a história vai se repetir, né? Os irmãos começam a falar, nós já perdemos José, o nosso pai, se a gente perder Benjamim, nosso pai não vai suportar. E aí no capítulo 45 é onde vem um choro que traz cura, um choro que trouxe realmente, que ele lavou a alma, que ele perdoou os seus irmãos, né? 45 diz o seguinte, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém estava mais presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se dispôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou até o palácio de Faraó. Você consegue imaginar um palácio, né?
gigante, e o camarada dá um grito, o camarada chora tão alto que é ouvido fora do palácio, que os egípcios ouviram, né? Isso é um choro que lava a alma, né? Um choro de perdão, um choro de arrependimento, né? E ele fala que ele é José, chama seus irmãos para perto, ele disse: eu sou José a quem vocês venderam, né? Então, no verso 4, ele diz o seguinte: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos haverá cultivo, não haverá nem cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu estou lendo meio porque eu preciso de óculos. Eu não estou enxergando muito bem de perto, só bem de longe aqui dá para ler o texto. Mas você notem que depois que ele chorou, que ele lavou a alma, que ele chama os irmãos dele para perto, ele diz: olha, não se recrimine, não fiquem preocupados, não foi vocês que me venderam. Note que o perdão já mudou a ótica dele, de que ele não estava ali mais cativo, né? Que ele não estava mais numa terra como escravo, mesmo como governador. Depois que ele chorou, que ele chamou os irmãos para perto, ele diz: olha, Deus sabia do que ia acontecer, e para preservar a vida de todo mundo, Deus me enviou na frente para guardar a vida de todo mundo. Sabe, Deus sabia que ia ter uma fome tão grande na terra, então foi por isso que Deus me enviou primeiro, para guardar a vida de todo mundo. Então, queridos, a gente tem que ter essa consciência, essa mentalidade. Por mais pessoas que nos traíram, nos venderam, nos ofenderam, que nos proferiram palavras de maldição, que tentaram nos matar, esse perdão aqui, ele é bíblico. É o perdão que você traz para perto, que você esquece totalmente de tudo aquilo que fizeram com você. É fácil? Claro que não. É possível. É possível, sim. Não é fácil, mas é possível, né? A gente nós temos umas justificativas, como eu falei bem no começo do vídeo. Você imagina se Jesus chegasse para a gente e falasse: olha, eu te perdoo, mas eu não quero você perto de mim. Todas as nossas canções hoje, todos os nossos louvores que nós cantamos na igreja hoje, é tudo relacionado à presença de Jesus. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, né? É tudo relacionado à presença. Deixa eu ficar nesse lugar, o que eu mais quero ficar nesse lugar, lugar que se refere à presença. Não retires de mim a tua presença, eu não sou nada sem ti. Então imagina se Jesus, né, aos 45 do segundo tempo lá, quando estiver sendo crucificado, né, já foi chicoteado a noite toda, né, passou na via, né, da crucificação, foi cuspido, né, foi humilhado, carregando lá a cruz pesada que não era minha, aliás, que não era dele, era minha e sua. E aí ele chega lá, ele fala: pai, eu estou passando por tudo isso, fui humilhado, cuspido, né, uma lança transpassou, né, e agora eu vou entregar o meu espírito e eu vou para a glória, né, meu corpo vai ser glorificado, mas só que tem um detalhe: eu vou perdoar eles, mas eu não quero ideia com eles, de maneira alguma. Passar tudo que eu passei para querer esse povo de novo, não quero, eu não quero.
eu vou perdoá-los, né? Eles estão perdoados, né? Eles vão ser salvos pelo sacrifício que eu estou fazendo, pela remissão que eu estou fazendo pelos pecados deles, mas eu não quero conversa com eles, eu não quero estar junto deles, né? Se você já imaginou Jesus fosse olhar com essa ótica para a gente, como seria a nossa vida? Então, querido, deixa eu ler um texto aqui. Mateus capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Então, meu irmão, está condicionado, não tem para onde fugir. Ou você libera perdão, ou você não será perdoado. Por mais que doa, por mais que traga constrangimento, por mais que as lembranças são dolorosas, talvez você tenha sido abusado sexualmente, alguém abusou de você quando era criança, um tio, um vizinho, um pai, um irmão. Geralmente os abusos acontecem, 90% dos abusos, 80% dos abusos acontecem com pessoas que são próximas da família. Já conhecemos casos de crianças que são abusadas dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, por um tio, por um amigo próximo da família, dentro de casa, e às vezes esses abusos são dentro de casa, né? Então, talvez você tenha sido violado no seu corpo, na sua alma, mas eu quero te dizer que existe uma cura, sabe? Existe cura para a sua vida, sabe? Existe um Deus lá em cima que mandou o seu filho morrer pelos meus e os seus pecados, né? O corpo dele foi moído para que o meu e o seu fosse reconstruído. Existe cura no seu corpo físico, existe cura na sua alma, né? Se sua alma foi violada, né, eu quero liberar cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Sabe, é possível sim perdoar. Deixa eu te contar um pedacinho da minha história, bem resumidamente. Nós somos em 7 irmãos lá em casa. Dos 7, a minha mãe deu, acho que 5, cada um para um pai criar. E eu fui o único que ela não deu para meu pai criar. Eu fui deixado no hospital para ser doado. Passei 15 dias para ser adotado por uma família. E eu fui criado por essa família. Quando eu completei uns 8 para 9 anos, essa mulher que me criou, ela acabou falando que eu não era filho biológico dela, falou que eu era adotivo, né? Enfim, eu vim conhecer a minha mãe biológica com 27 anos de idade, né? Então, bem tarde, e para mim foi difícil. Eu já servia a Deus, já ministrava louvor na igreja, de vez em quando dava uma palavrinha na igreja, né? E para mim foi muito difícil, né? Porque eu fui criado por essa pessoa e de 13 para 14 anos eu acabei saindo de casa, morei na igreja, morei na casa de alguns tios, morei na casa de amigos, né? Tinha dia que almoçava, tinha dia que não almoçava, tinha dia que jantava, tinha dia que dormia com fome. Então, assim, foi bem difícil, porque você acaba atrelando a sua vida, seus sofrimentos, você acaba jogando tudo nas costas da sua mãe, né? Eu me perguntava, se eu tivesse sido criado com a minha mãe, ou se eu tivesse sido doado igual os meus irmãos a um pai, será que eu estaria sofrendo assim, praticamente morando na rua, né? Então, quando eu fiquei sabendo que ela estava atrás de mim, eu resisti durante um bom tempo. Eu falei, eu não quero conhecer uma mulher dessa, uma mãe dessa que, né, tem coragem de doar um filho, deixar 15 dias no hospital para ser doado, né? E sinceramente eu não tenho nenhuma vontade de conhecer uma mulher dessas, né? Mas aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, algumas pessoas começaram a falar, minha esposa, né? E um irmão meu que é pastor, o Wellington, ele sempre, foi ele que começou a me procurar, e aí eu conheci o Wellington, né? Que é o meu irmão mais novo, e
acabei conhecendo ele primeiro, ele foi o primeiro irmão que eu conheci, né? E depois fui conhecer a minha mãe, né? E é interessante que o meu choro eu comparo o choro de José, eu comparo igual ao meu choro, porque até então eu conheci o meu irmão, ele contou a história, contou o que tinha acontecido, porque ela tinha doado, que não tinha condição, que os outros filhos que ela doou, os pais criaram e estavam muito bem, né? E assim, e aí no outro dia eu fui conhecer ela. Meu irmão, aconteceu um fato que meu irmão acabou não indo e eu fui sozinho. E foi interessante que eu acabei vendo ela de longe, assim, na calçada, ela estava varrendo a calçada lá, e foi eu, minha esposa e os dois filhos, né? Na época eu só tinha o Felipe e o Davi, e a gente caminhando lá, e ela me viu de longe, né? Ela soltou a vassoura e veio caminhando ao meu encontro. E é interessante que no dia seguinte eu tinha várias perguntas para ela, vários questionamentos, e ainda existia uma ira no meu coração. Eu falei, eu sofri o pão que o diabo amassou por causa que essa mulher me abandonou, né? Por causa que eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, então eu não merecia estar sofrendo tanto que eu sofri, né? Então, naquele momento que ela soltou a vassoura, ela veio ao meu encontro, eu fui ao encontro dela, sabe? É como se na mente assim fosse retirado todo o bloqueio que tinha, né? Tudo aquilo que Satanás tinha plantado na mente até um dia anterior. Você foi abandonado, você não vale nada, sua mãe não te ama, seus irmãos não te amam, ninguém nunca te procurou, né? Você sempre foi rejeitado desde o ventre, sabe? Aquelas coisas que Satanás é especialista em falar, e a gente acaba pegando algumas palavras dessas como verdade e adquirindo para a gente, né? E eu me lembro que eu abracei ela e eu chorei, irmãos. Eu acho que eu gritei igual a José. Eu gritei igual a José. Foi algo assim libertador na minha vida. Mas eu gritei muito na rua abraçado com ela. Ela me pedindo perdão no lar, eu pedindo perdão para ela, porque eu nunca quis conhecer ela. Eu cheguei a um certo ponto da vida de até amaldiçoar ela. Falei, todo o mal que eu estou passando, tudo que eu estou passando é culpa dessa mulher. Que essa mulher morra, essa maldita, né? E assim, quando eu abracei ela, eu vi aquele pedacinho de gente, baixinha, né? Chorando, me pedindo perdão, e eu olhei o quanto aquela mulher era sofrida, o quanto ela estava machucada, dos relacionamentos frustrados, dos homens que abusaram dela, né? Da vida sofrida que tinha. E o Espírito Santo me constrangeu de uma forma que, sabe, eu abracei e chorei. Entramos dentro de casa, eu sentei no sofá com ela, e ela passava a mão no meu rosto e dizia, olha, você é a minha cara, tem os olhos de todos os irmãos, olha, seu olho é igual de Wellington, igual de fulano, igual de André. Ela falava assim, os olhos da família, né? Sabe, eu chorei demais. Então, assim, até hoje, quando eu lembro dessa cena, eu fico emocionado, eu choro, porque eu demorei 27 anos curtindo as minhas feridas, as minhas mazelas. Eu demorei 27 anos para ser pleno, para viver em Deus, tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu acabei atrasando muita coisa por falta do perdão, né? Eu atrelei meus fracassos à minha mãe. E teve coisas que foram escolha minha, não foi ela, mas eu acabei atrelando algumas escolhas pessoais minha à minha mãe, né? E isso trouxe consequências sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha geração. Então, eu orei pedindo perdão a ela, eu pedi para ela, eu já tinha esse entendimento, e eu falei, a senhora quer uma autoridade espiritual sobre a minha vida, é minha mãe, é a primeira autoridade sobre a minha vida. Eu quero que a senhora ore e quebre tudo aquilo que Satanás plantou na minha mente, tudo aquilo que
sabe, causou dor, mágoa, né? E eu me lembro que eu estava sentado no sofá e ela colocou a mão na minha cabeça. Ela falou: filho, eu te peço perdão se eu te fiz sofrer tanto. Eu abençoo a sua vida. E eu quebro toda a palavra, eu quebro toda a rejeição, eu quebro tudo aquilo que te causou dor, né? E que seus filhos não vão viver isso. E, isso foi libertador, né? Alguns anos depois ela faleceu, né? Ela estava até num leito de hospital. Eu já estava morando aqui em São Paulo e eu consegui. Ela me ligou e eu consegui falar, né, com ela antes dela partir, né? Mas eu reconstruí a minha rede de relacionamento com ela, né? Com alguns irmãos. Só faltava uma irmã que eu não conhecia, que era a Kelly, que morava no Rio de Janeiro. O ano passado, 2023, ela veio com suas filhas aqui em casa. Foi maravilhoso, uma pessoa maravilhosa que eu quero perto de mim. Eu quero perto de mim para sempre, né? A Kelly, as suas filhas, o Wellington, o André. Ele é meio fechadão, mas uma pessoa maravilhosa, um irmão tremendo, ajuda todos os irmãos, o Alexandre, né? A Preta, todos eles, eu amo todos eles, né? Então, o perdão, ele é possível. É difícil, mas ele é possível. Ele é possível, né? Eu ia gravar esse vídeo para colocar no TikTok, para fazer alguma coisa, para, sabe? Mas ele ficou um pouco extenso. Eu acredito que é o propósito de Deus. Eu sei que tem gente que vai ver e vai se identificar e vai ser tocado, sabe? Vai ser curado em nome de Jesus, né? Então, eu quero deixar essa palavra com você e para você, né? Perdoe, libere perdão. Perdoar é trazer para perto, né? Os questionamentos que Satanás vai colocar na tua mente, apaga isso, deleta isso da sua mente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.